Glorificado seja Deus, Santo e Eterno Poderoso. Nessa manhã, nesse sábado precioso que o Senhor Deus nos deu, vamos aproveitar a vida em Cristo. Vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Vem conosco. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, tá bem? Aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Aqui, dentre tantas maravilhas que são registradas no livro de Atos, que estamos no livro de Atos, onde os atos do Espírito Santo, usando os apóstolos, ficaram registrados como Atos dos Apóstolos. Sim, é verdade. Mas seria melhor se fosse Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou seja, fosse complementado assim. Mas o mais importante é que o Espírito Santo é ele que está na direção desse livro de Atos e de toda a inspiração da Bíblia. Mas nós estamos agora na direção do Espírito Santo, é ele que está ministrando a igreja, Jesus através do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Aqui, o livro de Atos dá show de como sermos guiados pelo Espírito Santo, de experiência de como o Espírito Santo se manifesta, de como o Espírito Santo se revela, de como o Espírito Santo ordena, de como o Espírito Santo fala. Diferentemente, o Espírito Santo não é uma força, ele tem força, ele é a pessoa, ele é uma pessoa, a pessoa de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não está em terceiro lugar porque ele é menos Deus e porque ele não era Deus. Uma vez eu me perguntei por que é que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por que é que o nome dele, do Espírito Santo, vem na última instância? Foi Deus que colocou assim, é assim que tem que ser? Eu me questiono, né? Eu fico assim, buscando entender coisas. Também, e isso eu falei, meu Deus, quando eu não entendia muito, ainda estou aprendendo, né? Sempre a gente está aprendendo, mas já sei um pouquinho a ponto de poder compartilhar. Mas aí eu achava que era porque ele era menos Deus, eu não sabia que ele era Deus. Eu não entendia as coisas espirituais, principalmente quando se falava do Espírito Santo, que eu tinha muito medo dele. Bom, mas graças a Deus ele é meu amigo, ele é Deus, é bondoso, é perdoador, misericordioso. E ele é Deus, tanto quanto Pai, tanto quanto Filho. Ele é Deus na sua intensidade, ele é Deus em toda a sua realidade. Ele é Deus, profundamente Deus, completamente Deus, assumidamente Deus. Ele é Deus. E ele, como Deus, ele fala. Ele, como Deus, ele orienta. E aqui o apóstolo, o registro do livro de Atos, Filipe, o anjo primeiro revelou para ele que ele fosse para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O Espírito Santo nos informa, nos dá a informação que ele quer, do jeito que ele quer. Porque ele, como Deus também, ele quer que nós busquemos a ele, para que cada coisa que ele falar que a gente não entender, porque a gente estará aprendendo a andar com ele, e a gente tem tempo e tempo andando com ele, mas a gente não sabe tudo sobre ele, porque quem sabe tudo sobre ele é ele mesmo, é o Pai e é Jesus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é amigo.
Então, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mandar, Ele quer nos orientar. Ele é firme, a voz dele é linda, Ele é carinhoso. Ele é carinhoso e a gente não sabe receber o carinho dele. E quando fala Espírito Santo, parece que ele está lá, a gente sabe, não é verdade. Ele entrou para dentro de nós quando aceitamos Jesus. E aqueles que não têm Jesus, ele quer entrar. Mas ele não vai entrar de qualquer jeito, é necessário passar pela cruz, é necessário aceitar Jesus, é necessário confessar os seus pecados, é necessário buscar a Jesus. E aí, mas eu quero me deter sobre ser dirigido pelo Espírito. Olha, é um assunto inesgotável e é um assunto que toda pessoa cristã e quem não é, o Senhor quer que passe a ter essa experiência com Ele. É uma experiência exclusiva de quem é salvo. Mas eu estou deixando aqui para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, para você que vai passando, vai vendo os canais, pare e ouça essa palavra que é para você. Para você se voltar para Jesus, entregar esta vida, se arrepender dos seus pecados, confessar, deixar, radicalmente querer Ele radicalmente. Então, é muito importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo faz a gente não ir em algum lugar, ou faz com que a gente vá, e às vezes a gente não entende o impulso do Espírito Santo, porque eu não vou dizer que é fácil andar no Espírito, porque não é. Não é fácil andar com Jesus, porque não é. Não é fácil obedecer a Deus Pai, não é. Mas isso não significa que por não ser fácil é impossível, não. Isso significa que nós precisamos ter uma constância de intimidade com Ele, de busca, de dependência, de curiosidade também. Senhor, eu não estou entendendo isso, o que é isso? Que às vezes sabe o que acontece? A gente fica paralisado no tempo. Está tendo aquelas impressões dentro do nosso ser, aquelas vontades de fazer determinadas coisas, e a gente não sabe não sabe entender se é Deus ou se é a gente. Para a gente entender, a gente tem que fazer. Por exemplo, eu penso, geralmente eu ajo assim. Quando o Espírito Santo me move em alguma coisa, me dá impressão, me faz eu lembrar de alguma coisa, me faz eu lembrar de alguém para orar. Às vezes eu não sei o que é para orar, eu não sei o que é. Aí eu pergunto para ele o que é e começo a orar, interceder por aquela pessoa. Começo a orar e interceder por aquela pessoa, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus que dê estratégia, que dê livramento, que me ajude a orar. Aí eu começo a orar em línguas. E tem vezes que eu vou para sair, eu vou na rua, resolver alguma coisa, e aí eu consulto o Espírito Santo, eu procuro ouvir meu espírito, ele falar no meu espírito, procuro ouvir a direção dele. Aí, às vezes, eu não estou entendendo muito bem. O que é que eu faço? Eu digo, Senhor, eu não estou entendendo bem, mas vou fazer isso. Como eu sei que não é um caso assim de perigo, aí eu disse, não custa nada. Se não for o Senhor, eu não perdi nada. Mas eu falo para ele, eu preciso aprender a andar com o Senhor. Eu preciso aprender a ouvir sua voz, ser guiada pelo Senhor. Ser guiado pelo Espírito Santo é um ato, é uma situação em que todo momento da vida da gente a gente está aprendendo. A gente está colocando em prática, a gente está discernindo, a gente está amadurecendo. Quando ele fala assim, quando ele agir assim. Claro que a gente não pode rotular. Tem coisas que a gente não vai rotular a maneira que ele age, mas tem coisas que a gente vai ter direção e que essa direção é uma base para a gente acompanhar, obedecendo a ele. Então aqui eu amo o livro de Atos. Eu amo toda a Bíblia. Mas agora que nós estamos falando sobre o livro de Atos, eu acho lindo o mover do Espírito. Quando ele primeiro ele manda o anjo. Por que ele mesmo não falou? Primeiro ele faz como ele quer. Ele fez os anjos para ser os seus servos, seus serviçais, seus ministros, para atender às nossas necessidades, para ser mandado para cuidar de nós. Ele ordena como ele quer. Ele pode mandar o anjo, depois junto com o anjo ele está falando conosco, mas o fato é que quem manda é ele. Esse é o fato. E é Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo mandou ele ir.
vá a esse lugar. Ainda falou com ele, é deserto, ó. Deixou uns deixou uns pontos para ele prestar atenção, ficar atento. Às vezes é um sentimento assim de medo que vem sobre nós, mas não é aquele medo, não é aquele pânico, terror. Às vezes pode acontecer também, dependendo de onde, o que a gente vai fazer, o que a gente vai enfrentar. E ali a gente procura saber o que é que está acontecendo. Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sentindo isso, o que é isso? Isso vem dizer o quê? O que é que está acontecendo que eu não estou entendendo? O que o Senhor quer me falar que eu não estou entendendo? E ali Filipe estava bem atento, estava bem incendiado com a presença do Senhor, estava bem alimentado do Senhor, estava bem nas mãos do Espírito Santo. E ali ele foi para esse lugar onde estava passando aquele eunuco, que era o etíope, mordomo de Candace, né? Que era a rainha dos etíopes. E ele era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Olha que coisa. E aí o Espírito Santo diz, vai. Tem gente que não acredita que o Espírito Santo fala, é incrível. Deus fez a gente faladores, que falamos, nos expressamos, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, e ele não fala. E ele não guia. Isso é uma coisa diabólica que tem atrapalhado, confundido, espírito de religiosidade, de rebelião, de religiosidade, de tradições malignas, de plantações que não vêm de Deus, que fica tomando lugar, ao invés da gente correr para estar obedecendo e se apressar em aprender, crescer, andar com o Espírito Santo. Ele quer andar conosco, que nós andemos com ele dentro de casa, no banheiro, tomando banho, fazendo qual for a necessidade que estivermos fazendo. Ele quer que estejamos andando com ele. Que andar com o Espírito Santo, às vezes não é necessariamente a gente caminhar fisicamente, é internamente, é espiritualmente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que ele fez para ele ser adorado com os nossos sentimentos também. Ele foi que disse que Deus não tem importância os nossos sentimentos e nossas emoções, que Deus não usa, que somos carnais. Deus usa sim, Deus transforma sim, Deus restaura sim, Deus trabalha sim. Agora, sendo o Espírito Santo nos guiando, utilizando todos os meios que Ele nos dá, que Ele inventou para Ele nos dirigir. E aí o Espírito Santo falou com ele, disse assim para ele, e disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Ali estava aquela cena onde aquele eunuco estava lendo as palavras do Senhor, retornando para a terra dele, mas estava incompleto, estava faltando muitas coisas, aprender, estava faltando essa comunhão, estava faltando esse trabalhar de Deus, que o Espírito Santo estava trabalhando pela salvação dele. E aí, o que acontece? Mas eu vou me deter em maneiras como o Espírito Santo fala. Quer dizer, eu não estou aqui esgotando esse assunto que ninguém esgota. Eu estou aqui compartilhando para que você, que assiste o meu canal, que acha meu canal interessante, esse canal, que se interessa pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, saiba que a gente precisa de aprender, que a gente precisa de orientação, que ninguém nasce sabendo, que não é porque a gente aceitou Jesus que a gente já sabe tudo, a gente não sabe tudo. E muito menos saberemos se a gente não exercitar, se a gente não buscar, se a gente não ouvir de pessoas que têm, junto com a Bíblia, nos orientar, nos dar, nos abençoar com suas ministrações, com seus ensinos bíblicos, com suas experiências bíblicas, com suas direções do Espírito Santo, porque Deus, o Espírito Santo, ele quer estar
no controle da vida de todo crente. Ele quer guiar os crentes, Ele quer nos guiar, Ele quer salvar os que não são cristãos, através desse mover do que o Espírito Santo vai nos mover. Aqui o Senhor mandou o anjo falar com Filipe, depois o próprio Espírito Santo fala com Filipe. Era um trabalhar em conjunto, é um trabalhar porque Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo amam a união, a unidade, amam trabalhar em conjunto, amam a comunhão. E o Espírito Santo promove essa comunhão entre o Pai, entre o Filho, entre nós, entre os seres humanos, através de nós. E aí o Espírito Santo falou com ele, vai e se achega e ajunta a esse carro. Ele podia ser assim, eu não conheço esse homem, só tenho eu e ele aqui na estrada, porque a Bíblia não marca que teve mais gente, certo? Eu vou... eu não sei o que está acontecendo, porque infelizmente muitos cristãos querem ser guiados pela lógica, pelo que acha, pelo que a gente usa, vai se rendendo ao Senhor, mas vai usando a inteligência espiritual que o Senhor Jesus nos dá. Ele manda a gente renovar nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Que renovação de entendimento é essa? É renovação da palavra, é renovação da Bíblia, é renovação que vamos nos alimentando, a palavra vai tirando os conceitos, as filosofias, as tradições malignas, os ensinos, os sentimentos que não vêm dele, as proibições malignas, as ilegalidades, as liberações malignas, as raízes malignas, as plantações malignas em todas as áreas, toda a situação, que infelizmente durante a vida nós plantamos e plantam em nós, e a terra e o mundo planta. Então, o mundo jaz no maligno. Então, o que é isso? O Espírito Santo é o Senhor da igreja, é o Deus da igreja. É Ele que tem que aprovar ou não aprovar, dizer ou não dizer, querer ou não querer. Mas eu orei, o Espírito Santo não me falou. Ele não é o nosso empregado. Ele não é como um interruptor que a gente aperta na hora que a gente quer. E olha aqui, mesmo o interruptor sendo uma maneira, um veículo, um meio de conectarmos, acionarmos a energia, o interruptor, às vezes, mesmo se apertando, não funciona, porque são coisas materiais que nem tudo, as coisas não são, as coisas criadas por nós não são perfeitas. A gente não é perfeito. Então, mas o Espírito Santo, ele é infalível. Ele não blefa, ele não fica jogando, faça para isso para ver se vai dar certo. Não, ele sabe o que ele está falando. E ele fala quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. E ele diz o que ele quer, às vezes ele diz uma palavra. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente está tão desligado de estar em conexão com o Espírito Santo, que a gente, tão desligado de Deus, vive uma vida tão distraída, tão pensando na gente, tão carnal, humana e diabólica, tão envolvido, principalmente no celular, assistindo, não faz seleção do que se deve assistir, a hora de estar ouvindo uma mensagem ou desligar o celular para ir orar, para ir pessoalmente conversar com o Espírito Santo, aí fica vendo coisas, vendo notícias ruins. Claro que a gente tem que ouvir algumas notícias de coisas que a gente precisa ouvir, mas só viver com notícias ruins, aí fica assistindo a vida dos outros, que ficam falando mal dos outros, que ficam debochando dos outros, o que fica um crente se levantando contra o outro, falando mal, só com invejas, assim, procurando meios para denegrir a imagem do corpo de Cristo. E achando que está muito esperto, que está no direito. A gente tem que ter cuidado com o que a gente anda falando, com o que a gente escolhe. A gente tem que ter bons hábitos do Espírito. A gente tem que ter... Quais são os bons hábitos do Espírito? Buscar Ele enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Estar perto dEle. Estar sensível à voz dEle. Estar orando em língua. Estar fazendo as coisas, estar orando em língua. Estar buscando, estar cantando louvores.
às vezes o Espírito Santo, quantas e quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente, por intermédio de louvores, por intermédio de uma letra, por intermédio de um versículo, um sentimento, uma direção, e a gente às vezes não discerne. Aí eu senti isso. Mas você sentiu? Claro que a gente tem que sentir que é nós que somos sensíveis, somos o que vai receber o que o Espírito Santo quer falar conosco, seja para qual o objetivo for, para quem for, para nós mesmos, para situações de nossas vidas. E aí a gente não se atenta, e a gente fica tão envolvido com as coisas que a gente está fazendo, que a gente pode estar fazendo as coisas, mas se apegando com Deus. E tem hora que a gente tem que largar tudo para estar nos pés do Senhor, buscando ao Senhor, orando, parando para adorar, para dizer o quanto que ama, o quanto que precisa dele, o quanto que não sabe viver sem ele, o tanto que não entende como andar com ele, o quanto que precisa aprender a conhecer ele, o tanto que precisa discernir a voz dele. É você, crente. É você, servo do Senhor, serva do Senhor. Seja você quem for, ministro, ministra, pastor, pastora, profeta, evangelista, tocador, cantor, líder, presidente de grupos, líder de grupos. Pode ser você tesoureiro, secretário, pode ser você diácono, diaconisas, cooperadores, pode ser, seja você quem for, seja que responsabilidade Deus está lhe conferindo, é para você. Essa palavra é para todos nós, essas palavras, a direção do Espírito Santo vai redundar em salvação de almas, salvação de vidas. A gente precisa estar atenado, a gente precisa estar treinado, a gente precisa estar alicerçado nessa comunhão de ouvir a direção do Espírito Santo para podermos ser guiados, para podermos abençoar as vidas, para podermos ser respostas de Deus. Muitas pessoas querem ser resposta de Deus sem querer ouvir o Espírito Santo. Ouviu uma vez, ele falou de uma maneira, achou que Deus só falava daquela maneira, que o Espírito Santo só falava daquela maneira, ouviu naquela, achou que o Espírito Santo... Não é verdade, não. O Espírito Santo está sempre nos movendo, está sempre trabalhando conosco durante toda a nossa vida na terra, está nos despertando tudo que Ele quer, que estejamos sensíveis para sermos usados por Ele. E isso, como eu já disse, pode ser uma responsabilidade de sermos o canal para a salvação de multidões de pessoas que estão aí precisando. Não é a gente estar adivinhando a vida de ninguém, não é a gente estar querendo inventar coisas com o nome do Espírito Santo, não, é ser guiado pelo Espírito Santo, sim, que Ele fala conosco e Ele nos orienta para também orientarmos pessoas, para sermos respostas para pessoas, para darmos direção às pessoas, para darmos, ajudarmos aquelas pessoas, a você, a nós, a mim, para crescermos, para que o corpo de Cristo cresça saudável, seja saudável, para que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, para o conhecimento perfeito de quem é Cristo, de como Ele age através do seu Espírito. E aí, ele podia dizer assim, eu não conheço esse homem, não, eu não vou orar aquela pessoa, não, eu não vou dizer isso, não, porque vai me responder mal, não vai gostar. Essa parte não é da gente. Essa parte a gente também tem que enfrentar, essa parte também a gente vai ter que enfrentar, arriscando. Essa parte também a gente, como servo, vai ter que passar. As pessoas querem ver o lado romântico do ser guiado pelo Espírito Santo. Como é o lado romântico que eu me refiro? É bonito demais quando a gente ouve, o Espírito Santo me mandou fazer isso, e que fez e que foi verdade. Mas há situações que o Espírito Santo vai mandar que, visivelmente, a gente não vai encontrar nada que comprove que é Ele que está falando com a gente. Nada que ajude a gente, a nossa mente, a nossa vida a ser guiada para entender que é Ele nos dizendo. E como descobrir? É uma questão de a gente estar treinando. Horas a gente vai errar. Mas não estou dizendo que é para a gente ficar errando, mas lutando, arriscando para aprender, é muito mais vantajoso do que não arriscar. Não, e aí se não for verdade, Senhor, me perdoe, olha, eu estou falando isso, eu tive essa direção. Aqui na igreja a gente ensina aos irmãos, às irmãs, quando tem uma visão, uma revelação, uma profecia, uma direção do Espírito Santo, um sonho, e a gente vai orientando, vai buscando do Senhor para orientar e vai ensinando
ensinando o povo de Deus, seja novo na fé, seja antigo na fé, seja quem for, todos nós, tudo isso é proveitoso para todos nós. Quando nos humilhamos, quando somos humildes para receber que tudo isso que o Espírito Santo inspira, não foi a gente que inventou. Ou seja, a fonte não foi nós mesmos. A fonte é o Espírito Santo, que através dele vem fluindo para nós e fluindo. Ele quer te guiar. Às vezes você está no caminho, como eu disse. Às vezes você está dentro de casa, o Espírito Santo faz isso. Como eu já disse, não é que a gente vai ficar parado. O Espírito Santo, eu dou passo para lá, dou passo para cá. Não é bem assim. Não é isso. Mas está sensível que ele vai orientar. Às vezes você tem uma responsabilidade para fazer, vai na rua resolver alguma coisa, pagar alguma conta, e você sabe que você tem aquele dia, tem aquele momento que você tem que pagar. Mas você está sentindo um incômodo do Espírito Santo que você não está discernindo. Você está despertando para você orar mais. Talvez você vai enfrentar algum problema lá. Talvez você vai enfrentar o inimigo trabalhando no sistema, fazendo com que o sistema não funcione, fazendo com que o carro não saia do lugar, fazendo com que a bicicleta quebre alguma coisa, a moto tenha algum problema, os cachorros deem em cima de você. Todos esses pequenos e mínimos detalhes, o Espírito Santo vê, sabe, e ele quer nos conduzir para que tenhamos vitória, para que vai ter situações que a gente vai ter perdas, vai ter situações que a gente vai ter problemas sérios, mas isso não significa que ele não falou conosco, não significa que ele não está nos guiando. E Filipe foi. E ele podia, como eu disse, ele podia dizer assim, eu não conheço esse homem, ele vai pensar que eu estou atrás do dinheiro dele, vai pensar que eu vim assaltar ele, eu estava no deserto. Ele não, ele se achegou. E à medida que ele encostou naquela carruagem, aquele homem, aí ele perguntou, e correndo Filipe, Filipe estava tão atenado para ganhar a alma. Filipe estava tão dependente do Espírito Santo, tão sensível a ouvir a direção do Espírito Santo, que ao ouvir, ele entendeu o que era. Aquele homem estava lendo a palavra e ele cooperou com o Espírito Santo obedecendo. Porque o Espírito Santo, ele todo o tempo quer interagir conosco. O trabalho dele é nos levar a interagir com ele, para que ele nos leve a Cristo, para que nós tenhamos essa comunhão, que não se quebra essa comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca vão quebrar essa comunhão. Mas nós podemos quebrar a comunhão com Ele, infelizmente. E muitas vezes quebramos por não saber ser guiado pelo Espírito Santo. Não pense que certas coisas que você tem ouvido, sentido, que é coisa sua, não. Que é coisa da sua cabeça, que você que está inventando. Procura saber, seja sensível, corra para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou entendendo, isso está vindo de ti. Esses pensamentos que eu estou tendo, sejam bons ou ruins, porque às vezes o Espírito Santo também revela coisas ruins. Não para a gente fazer coisas ruins, mas que coisas ruins estão acontecendo nas nossas vidas e que estão por acontecer, querendo ser oposição a gente não ser guiado pelo Espírito. O diabo trabalha para que os crentes, para que não sejamos guiados pelo Espírito Santo, como eu disse, para não estarmos sensíveis às pessoas que estão precisando, para sermos bênção, para nós mesmos, para as pessoas, nossos familiares, dentro de casa. Às vezes é dentro de casa, às vezes a gente está tendo uma direção de orar, vamos embora orar. Às vezes a direção é para você, e às vezes é para chamar alguém dentro de casa, ou chamar a família, vamos orar, se ajoelhe, vamos orar. Senhor, tem misericórdia. Para que isso agora? Para que isso? Infelizmente o povo de Deus está tão desacostumado, está tão alheio à maioria, que não está interessado em ser guiado pelo Espírito, que dentro de casa Deus quer nos guiar. Cala a boca, o Espírito Santo faz calar a boca. Que nada, não vou calar a boca, não vou calar a boca, eu vou falar. Falar o quê? Falar o que não é, falar besteira. Às vezes não xinga, mas é uma palavra que não deveria ter saído da sua boca, que não deveria ter perdido o seu tempo para estar falando. O Espírito Santo quer te guiar, e ele guiou Filipe, e Filipe ouviu que aquele homem estava lendo, aí Filipe perguntou, entendes tu o que lê? Claro que Filipe, nesse período,
ele já tinha tido sensibilidades e entendimento de muitas coisas espirituais devido à comunhão com os apóstolos. Ele já tinha, na comunhão dele, na intimidade dele com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, ele já tinha algumas experiências que são base para a gente caminhar andando no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E aí o homem falou, e ele disse: como poderei eu entender se alguém me não ensinar? Como que Filipe estava em outro lugar longe e ia saber que aquele homem estava precisando de alguém que ensinasse? Você está em casa, você está no trabalho, o Espírito Santo está dizendo, ligue para não sei quem, dê uma palavra, mas vai pensar o quê? Vai dizer o quê? Não vai pensar o que você vai dizer. O Espírito Santo me mandou dizer, não está acontecendo. Já pode acontecer de pessoa dizer assim para você, não está acontecendo nada não, está tudo bem naquela hora. Aí está tudo bem, porque a pessoa está achando que está tudo bem, porque não sabe discernir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo levanta uma pessoa, levanta um servo, uma serva dele, um ministro, uma ministra, um servo dele, e ali fala aquela ministração, aquela palavra, mesmo que a pessoa lhe jogue um balde de água fria, como já aconteceu muitas vezes. Você tem que confiar no que Deus te falou, mesmo que você não veja de imediato por que foi que ele falou, para que foi que ele falou. Mas se é ele, vai causar o efeito que ele queria que causasse. Você e eu precisamos ter estrutura para quando não entender, quando Deus mandar, quando Deus falar, por a gente não ver logo, a gente, então não fosse precisando aí desanimar, começa a ver incredulidade. Não deixe que a incredulidade venha roubar a sua comunhão com o Espírito Santo. Você diz, Senhor, eu não estou entendendo direito, me ajuda a entender. Às vezes ele não vai lhe dar entendimento naquela hora, mas você precisa estar atento. Às vezes ele diz, João, não entre nesse negócio, não compre isso, não compre essa casa, não compre esse terreno, não faça isso. Aí insiste. Aí depois ele diz assim, lá dentro de mim eu não queria, mas que a gente fica perdendo tempo, jogando fora as direções sábias do Espírito Santo. E assim, enfim, aí Filipe foi, evangelizou este homem, falou que as escrituras estavam se referindo ao Cristo, a Jesus Cristo, ao profeta maior. E ali contou a história de Jesus. E aí quando ele terminou de falar todas aquelas coisas que supriu a sua alma, que foi resposta de salvação, de libertação. Aquele homem não queria sair lá de Jerusalém. Ele foi buscar, o que ele foi buscar ele não estava encontrando, ainda estava faltando. Ele foi adorar, mas ainda estava faltando, porque falta, nós temos que desenvolver nossa salvação. E ali Filipe vai, e ele diz para Filipe, ele fica tão seguro, tão envolvido nesta nuvem de glória, a presença gloriosa do Espírito Santo fortaleceu aquele homem. Filipe foi renovado, Filipe se entregou ali para estar se esmerando, preocupado ali com aquele homem, e deve ter andado um bom pedaço. Aí, o que é que acontece? Aí ele chegou a dizer, respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, olha que homem sedento, de quem diz isto o profeta? De quem diz isso o profeta? Está falando do profeta Isaías. De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E às vezes a gente também precisa ter discernimento, sabedoria para saber lidar a palavra específica para dar àquela pessoa. Às vezes a gente não sabe, Deus manda, Deus já faz muito isso. Às vezes Ele manda a gente fazer algo, manda a gente ir a alguém, e às vezes Ele não diz diretamente o que é, não diz. Aí quando vai chegando, às vezes no caminho Ele vai falando, ou quando chega lá, que fala, você tem que falar a verdade. Eu digo, antigamente eu não dizia, não, eu vim, eu passei por ali, não estava mentindo, dizia só o lado humano. Depois eu comecei a entender. Não, eu digo assim, olha, eu sou uma serva do Senhor, o Espírito Santo me compungiu, eu senti uma direção do Espírito Santo de lhe dizer isso. O Espírito Santo está lhe mandando. Quando eu não tenho convicção que o Espírito Santo fala assim, olha, eu tive uma vontade de lhe dizer isso, eu senti uma direção de lhe dizer isso, isso, aí falo. Aí, quando termina, a pessoa diz assim,
Foi Deus mesmo, foi de Deus. Eu estava precisando de ouvir essa palavra, eu estava precisando de ouvir esse louvor. Foi Deus que fez você orar. Às vezes é alguém que eu estou em casa e ali me vem uma pessoa assim, qualquer pessoa que Deus queira me chamar a atenção para orar. E ali começo a orar e eu não sei, às vezes, para que é que eu vou orar? Já teve tempo de eu repreender, achar que é só coisa da minha cabeça, que eu ficava lembrando de pessoas. E aí vou entendendo que não é verdade, nem sempre é a gente só lembrando. Muitas e muitas e muitas vezes é o Espírito Santo nos chamando para orar aquela pessoa, para mandar um alô, se você tem um número, ligar, dar uma palavra, mandar uma mensagem, deixar uma mensagem escrita de ânimo. Olha, eu estava aqui e o Espírito Santo me mandou fazer assim, assim, assim. Às vezes a pessoa não vai dizer assim, olha, ela não vai confirmar para vocês assim, foi de Deus mesmo. Às vezes a pessoa fica com vergonha, a pessoa está meio incrédula, às vezes a pessoa não está com força nem de responder. Mas o fato é que você e eu precisamos andar no Espírito, sendo guiado pelo Espírito como Filipe. O que aconteceu? Chegou adiante e aí quando terminou, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Que proposta, que coragem. Outra coisa maravilhosa aconteceu com esse homem, ele foi revolucionado pela presença do Senhor, e ele entendeu, eu não sei mais o que Filipe falou, que a Bíblia não conta detalhes, mas deve ter contado mais coisas e ali que aconteceu. Deve ter contado experiências sobre o Jesus perto deles lá, os apóstolos contando o que aconteceu. Aquele homem ficou maravilhado e disse, eu tenho que me batizar. Ele entendeu. O que me impede de eu ser batizado? O que me impede de ser batizado? Olha a água aí. Aquele homem compreendeu a realidade do que devemos fazer ao entregar a vida a Jesus. E ali eles descem. Não disse assim, não, amanhã, deixe para amanhã. Amanhã eu vou lhe batizar, hoje não tem água não. Essa água não dá não, tem que ser uma água limpa, tem que ser água de outro lugar, tem que ter um bocado de gente para lhe assistir, para botar um tapete vermelho, para convidar. Não, aquela necessidade era urgente. Aquele homem estava viajando, voltando para sua terra, ele tinha que voltar com o que ele veio buscar. Ele tinha que voltar com o que o Espírito Santo estava preparando ele para dar. Estava trabalhando com ele, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Porque em todo lugar onde invocar o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele homem invocou o nome do Senhor. E Filipe ficou maravilhado. Cumpriu sua tarefa, desceu, batizou aquele homem. E disse, não, eu tenho que anotar seu nome. Deve ter, possa ser até que anotou, para depois estar orando, para estar um ponto de contato para abrir igreja por lá. Ou aquele homem foi o veículo, eu não sei, depois que aquele homem, como aquele homem foi lá, que voltou para sua terra, como que ele falou do Senhor para tantas pessoas se converterem. Era um homem da alta sociedade e tem muita gente, ele tinha acesso a pessoas de alto nível, como também de baixo nível, mas no setor de trabalho dele. Então, Deus fez uma revolução na vida, a gente não sabe, deve saber, mas eu até aqui não sei como esse homem foi de bênção lá neste lugar. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo que moveu, que ordenou, que falou. Seja sensível à voz do Espírito Santo. É isso que nós precisamos todo dia, toda hora sermos guiados pelo Espírito Santo. Não é inventar uma coisa e dizer que é o Espírito Santo. Não é sentir uma coisa e dizer que não é mentir com o nome do Espírito Santo. Não precisa não, que ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele sabe quem ele é e o que ele faz, o que ele quer e o que ele não quer. Sabe? O que ele não quer. Então, em nome de Jesus, quantas vezes, eu vou encerrar contando, eu tenho muitas experiências para contar, como você também deve ter muitas, se não tem, deve começar a ter. Quantas vezes eu estou no ponto, esperando para ir para a minha sede lá em Feira de Santana. Eu moro aqui em Amélia Rodrigues, eu sou missionária e pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Amélia Rodrigues, bairro Serra, Rua São José, número 80, Amélia Rodrigues, Bahia, Brasil. E sou a pastora titular
E digo para você, quantas e quantas vezes, quando eu vou viajar, que eu vou para a sede, eu estou no ponto esperando o ônibus ou uma Topic, geralmente vou nesses carros, e ali, quantas e quantas vezes eu dou a mão para parar, insisto para parar determinado carro, não para, e eu digo, meu Deus, e tal, meu Deus, eu tenho um horário de chegar, porque não é tão perto, e meu Deus, é hora de voltar, porque nem todos os horários tem carro, principalmente mais tarde. Bom, e aí eu não entendo, aí o Senhor, mas eu sempre faço isso, oro a Deus que qualquer viagem, para onde eu for, para a rua, para onde eu for, que Deus me leve para as pessoas e para os lugares e me traga as pessoas que Ele quer, traga as pessoas que Ele quer que eu ministre. Às vezes é uma pessoa, Ele me faz desviar do caminho de onde eu vou, do caminho que eu acho que é normal que eu vá por ali. Às vezes eu fico assim, por que eu não estou, por que eu tenho que mudar para aqui? Depois eu penso, olha, não custa nada, não mata, não morre, eu não vou ser ranzinza de querer, tem que ser do meu. Olha, quando eu passo, que vou andando, encontro determinada pessoa, encontro uma pessoa caída, encontro uma pessoa espiritualmente fraca, encontro uma pessoa que Ele me faz evangelizar. E ali eu percebo, entendo, eu não perdi nada não indo por lá. E aí eu ainda digo para Ele, Senhor, mesmo que o Senhor não me diga especificamente por que o Senhor me fez, eu quero aprender a obedecer nas mínimas coisas, mesmo que eu não entenda de início, ou que o Senhor não vai me dizer nunca, não vai me dizer nessa terra. Eu quero aprender a te obedecer nas minhas, está tão conectada contigo que eu aprenda a me submeter, a ouvir a tua voz, a te obedecer. E quantas vezes quando eu entro no carro, aí vou, espero o carro, quando penso que não, aí eu dou a mão, aí o carro para, quando eu entro, é dentro do ônibus, é uma pessoa que o Senhor especificamente Ele quer que fale. Aí eu ministro a palavra, nem sempre a pessoa às vezes tem gente que não gosta, eu digo que Deus mandou e calo minha boca, não fico. Se o Espírito Santo mandar insistir, eu insisto, se não me mandar, eu calo minha boca, mas dei a palavra que o Senhor deu, entendeu? Falo. Então, em nome de Jesus, não vou dizer que é fácil, mas que é maravilhoso, Seja guiado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de nós, conto com você, deixe seu like, aperte o sino da notificação para receber todas as ministrações, ore por esse canal. Você que não é um servo do Senhor ainda, o Senhor quer te guiar, o Senhor quer te conduzir. Você que já é um servo do Senhor, seja canal para ganhar as vidas, para estar disponível, está em casa, está fazendo o que for. Pare de estar tirando o tempo que é para estar servindo a Deus, no sentido de que está sensível à voz do Espírito Santo, para fazer o que Deus manda. Às vezes é uma intercessão, uma oração, com gemido, com marchando, guerreando por aquela vida, por alguma coisa. Deus abençoe. Um dia eu estava em casa, era um sábado, e daí eu estava meditando na palavra de Deus. Quando eu comecei a orar, eu vi os vizinhos que moram perto lá de casa. E aí era a época de carnaval. Isso tem uns 3 anos, eu acho, uns 2 para 3. Era a época de carnaval, micareta. E eles estavam se preparando para irem por esse carnaval. E aí, quando eu imaginava que veio dentro de mim, eu senti em espírito, eu tive esse discernimento que o Senhor me deu, que eles iam acontecer um acidente, todos iam morrer esbagaçados. Eu disse, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Preste atenção, mesmo que fosse coisa da sua cabeça, é assim que a gente aprende a ser guiado pelo Espírito. Mesmo que você ache o que foi da sua cabeça, não custa nada você orar para aquela pessoa. Repreende aquele mal. É assim que eu faço, é assim que eu vou me desenvolvendo, vou me despertando, vou ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí eu comecei a guerrear. Senhor, não deixe, está repreendido. Foi uma guerra intensa que eu levei, eu não sei quanto tempo eu levei, intercedendo por essas vidas. Aí, quando eu tive vitória, eu determinei, declarei, abençoei, cerquei com a salvação. Passou, isso foi no sábado. Quando foi no domingo, não sei o que aconteceu, fez com que eu me atrase, eu saísse mais tarde da igreja. Tinha todo mundo indo embora. Nesse dia eu estava sozinha, depois que todo mundo foi embora. Era de manhã, domingo de manhã, depois do culto da manhã. Aí fui para casa. Quando eu estou indo para casa,
Eles estavam sentados na casa deles bebendo, só tinha homem. O pai, os filhos, são 3 filhos, e mais os amigos que estavam lá, todo mundo em alta, bem bebendo. Mas eu respeito eles e qualquer um, eu respeito a condição de que cada um está, eu procuro respeitar. Aí eu falei, olha minha gente, aí eles gritaram, pastora. Quando ele falou assim, pastora, eu senti um deixa do Espírito Santo. Essa é a oportunidade, eu peguei, voltei. E ali eu disse... Aí falei, não me lembro exatamente as palavras, porque fui inspirada naquele instante. Mas ministrei a palavra, falei de Jesus, aí contei, disse, eu vou contar algo que o Senhor me revelou ontem. Se vocês crerem, foi o que aconteceu. Se vocês não crerem, bom. Aí contei para eles que Deus tinha dado o livramento, como foi. Eles todos, era mais de 10, bem uns 11, todos ficaram calados, de cabeça aberta, ficaram impressionados me olhando. Baixaram a cabeça, depois ficaram assim, assim, me olhando, fixaram o olhar em mim. E houve um silêncio de temor. Eu disse, eu agradeço a Deus, que Deus... Eu não tenho poder nenhum não, mas quem está em mim, o Espírito Santo me revelou, e Deus é muito bom com vocês. Aí evangelizei, abençoei, eles ficaram, agradeceram, mas sem graça porque foi muito forte. E eu fui-me embora. Deus é fiel. Eles estão vivos para a glória de Deus. E sempre que a gente pode estar, eu e a pastora Helena e a pastora Etelvina, a gente fala de Jesus para eles e conta a experiência que Deus fala sobre eles. E eu digo para eles, Jesus ama muito vocês. Muito, muito, muito. Seja fiel. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Em nome de Jesus. Dê o seu like, se inscreva, envie, me ajude, me abençoe esse canal. Tem ele abençoado, é para você abençoar. E obedeça em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.